O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violaram o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Muito bem, irmãos e irmãs, nessa sexta-feira, o Senhor nos traz mais um ensinamento com a sua palavra para todos nós, começando por mim, né, Padre Marcos também, e a todos nós que estamos agora também acompanhando pela Rádio 9 de Julho, lembrando que esse é o dia do Senhor na nossa vida. Que bom se nós pudéssemos concentrar nossa vida em fé no Espírito, para vivermos o hoje intensamente, né? É que a gente ainda vive ancorado numa ilusão de que a gente tem certeza que amanhã eu ainda vou viver. E nós deveríamos aprender a exercitar a nossa vida diferente. Se nós tivéssemos, é como se você estivesse indo fazer uma viagem, e hoje você está no último dia desta viagem lá no outro local, ou numa cidade, ou num país. Fala, olha, amanhã eu não estarei mais aqui, então deixa eu aproveitar bem o restinho das horas do dia de hoje. A gente sabe fazer isso quando alguém viaja. Se nós pudéssemos aplicar esse mesmo método sobre a fé no nosso batismo em Jesus, pode ter certeza que a nossa vida seria bem diferente. Porque nós talvez procuraríamos melhorar a cada instante do dia. Imagina, olha, eu só tenho hoje. Então a gente ia parar de ficar olhando só para nós, e nós começaríamos a ter um olhar mais abrangente, né? Talvez a gente procuraria pessoas com quem a gente tem dificuldades para conviver com elas. Talvez nós pediríamos perdão a Deus de coração sincero. Fala, Senhor, eu estou tão arrependido das coisas erradas que eu fiz na minha vida e tenho consciência delas, hein? Isso e tudo mais faríamos se a gente vivesse o hoje como se não houvesse mais o amanhã. Mas aproveitando a palavra do Senhor, nesse dia, eu queria pegar aqui o refrão do Salmo de hoje. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Vamos entender essa palavra do autor sagrado, que está respondendo à primeira leitura, né? Ezequias estava doente, ele se volta para a parede, na cama dele, e começa a chorar, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele. E aqui nós precisamos entender uma revelação bíblica. O Senhor, Ele quer curar primeiramente o meu coração de mim mesmo ou do físico doente que eu estou. A vinda de Cristo, como Deus que desceu no nosso meio, Ele veio para salvar eu de mim mesmo, em primeiro lugar. E consequentemente,
Se for do interesse do Senhor, também a cura física. Se for da vontade do Senhor, porque se for a doença física, pode ser que ela não seja da vontade de Deus, tirá-la do nosso meio, da vida de alguns? Pode, tanto é que muitas pessoas com fé pedem para que Deus pudesse tirar aquela doença na família ou de alguém que a gente ama. E quantos não foi tirado? De quantos não foi? Nós perdemos de conta. Então nos parece bem claro que as enfermidades bio que vem do corpo físico, elas não são necessariamente a prioridade de Deus sobre a tua vida e a minha também como padre, mas sim que eu seja liberto de outra coisa. E o autor está falando aqui, ó. Olha o que ele está dizendo: vós livrastes minha vida do sepulcro. E aqui merece um discernimento. A vida, o que é? A vida é um dom de Deus. A sua vida é um dom. Você que crê, nós estamos falando para uma igreja cristã, tá certo? Então você tem uma vida que é um dom que Deus confiou a você. Então ela não é sua. Já começa por aí. Só que a gente tem um mau hábito, a palavra é mau hábito, de dizer assim: olha, a vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. O cristão não diria isso. Um ateu sim, um cristão não. Um ateu diz assim: a vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Não. O cristão não sabe o que é melhor para ele. O cristão deveria saber esta questão aqui, ó. Deus sabe o que eu preciso. Eu não sei. Porque eu tenho as minhas vaidades biológicas, nos meus afetos. Então eu vivo de uma ilusão que para mim é melhor casar ou ficar solteiro. Para mim é melhor não falar com aquela menina com quem eu trabalho, porque ela me irrita muito. Então, para manter a paz, eu não vou falar com ela. Não quero nem que ela se aproxime de mim, porque para mim é melhor eu viver assim. Tudo bem, isso deve ser respeitado. Mas se a tua vida é um dom de Deus, se você quer seguir Jesus, como que deveria ser a sua oração? Senhor, em relação a isso que eu vivo com essa colega, irmã minha, né? O que eu preciso fazer em relação a ela? O correto seria assim. Porque eu não gosto dela e ela não gosta de mim. É fato. Mas o que eu preciso em relação a isso? Então, na verdade, a palavra aqui, o Senhor Ele veio nos salvar desse sepulcro, esse estado de morte. O que é um estado de morte que preocupa a Deus e Ele veio nos salvar? Eu cair na ilusão de que a vida é minha e eu sei o que eu devo fazer. Então você corre um seríssimo risco de viver morte. Morte na Bíblia para Deus não é necessariamente o óbito físico. Morte na Bíblia para o nosso Deus, e nós cristãos deveríamos saber disso de cor e salteado, é o estado de espírito que você tem. Então, meu sepulcro. Eu estou tendo comportamentos humanos que não são nada bons em relação a Deus. Então eu estou vivendo a morte. Por isso que Jesus eu falo Jesus porque saiu da boca dele, aquela parábola do filho pródigo. Lembra a notícia final daquela parábola? Esse teu irmão estava perdido, em outras traduções estava: esse teu irmão estava morto e voltou a viver. O que é morto? Estava perdido, estava vivendo segundo a vontade dele. Ele se apaixonou e se meteu lá com quem ele quis. Porque ele falava: eu estou sentindo, eu quero fazer isso. Sim, você tem o livre-arbítrio. Só que essa é a tirada de quem vive segundo a própria pessoa. Isso é morte. Isso é um sepulcro. Jesus chama os fariseus de sepulcro vazio.
certo? Por quê? Porque a gente precisa em Cristo compreender, Senhor, o que eu preciso? E é difícil isso. Você teria coragem de se soltar nessa pergunta e se soltar mesmo, falar, Senhor, eu não quero que o Senhor faça o que eu quero em relação às orações que eu trouxe hoje, porque eu queria que o Senhor curasse, eu queria que o Senhor que fosse mais rápido possível, eu queria que essa pessoa desse bola para mim, então eu venho colocar em oração. Mas digamos que você diga assim, bom, eu trouxe tudo isso, mas tu sabes o que é melhor para mim no âmbito familiar, afetivo, né? No âmbito profissional, o que tu queres? Então eu quero que o Senhor realize isso na minha vida. Aí você deixa de ser um sepulcro e você começa a ter uma vida em Cristo. E não é fácil. Não é fácil. Eu sou o tempo todo como padre treinado para isso. Vocês acham que tudo aquilo que me acontece é o que eu gostaria? De jeito nenhum. Até mesmo dentro do meu ministério sacerdotal. Quantas vezes a gente faz um projeto na nossa vida de viver, morar de um jeito, morar naquele lugar, ou até ficar mais tempo numa paróquia, mas daqui a pouco Deus, através da boca de um bispo, fala, você não vai ficar mais tempo não, você vai sair, e eu estou te convidando para ir numa outra paróquia. Poxa, mas senhor bispo, mas eu estava agora que eu estava numa obra, eu estava assim, eu estava fazendo um projeto com jovens ali. Ele falou, muito bem, mas agora eu estou te chamando para um outro lugar. Vocês entenderam? Então assim, a nossa vida, se a gente for fazer o nosso projeto, o nosso querer, tudo bem, eu posso fazer, e a coisa pode ir até o parágrafo 2, mas lá na frente, Deus pode falar, mas eu sei o que você precisa. Então, irmãos, a nossa luta é essa, né? Senhor, salva-me desse sepulcro. Esse choro que Ezequias tinha, na verdade, era um choro para que Deus libertasse ele dele mesmo. São Paulo dizia, Senhor, por que carrego esse espinho na minha carne? Então ele tinha alguma coisa nele que ainda ele não conseguia deixar o Espírito Santo conduzir plenamente. Então, irmãos, a nossa busca em Deus, e por isso a gente deve pedir muito, Senhor, derrama o teu Espírito sobre o meu coração, transforma a minha vida, meus afetos, os meus apegos. Eu sou muito apegado na minha família, eu sou muito apegado com a minha mãe, quem tem, eu sou muito apegado com meus filhos, e eu sei que isso pode ser um sepulcro, porque do jeito que eu sou apegado aos meus filhos, se caso aconteça alguma coisa contra um dos meus filhos, eu enlouqueço. Aí está começando a mostrar a doença do seu sepulcro, está vendo? Então, Senhor, Espírito Santo, cura-me disso, que eu ame meus filhos conforme o teu sentimento em mim, conforme o teu Espírito, que eu os eduque, que eu os fale de ti, que eu tenha carinho por eles, que eu faça de tudo o que eu possa fazer por eles, mas que eles não sejam o meu tudo. Cura-me, Senhor, para que o meu coração esteja todo voltado em ti, como o Senhor mesmo prescreveu, amai a Deus sobre todas as coisas. Eu ainda não consigo, eu tenho medo só de imaginar ter que comprar um jazigo para minha família. Eu não gosto nem dessa conversa, que eu tenho horror de morrer. Faço exame quase de 6 em 6 meses, com horror de imaginar que um dia eu vou morrer. Então veja, eu preciso de cura, Senhor. Eu não te conheço ainda, Senhor, eu gostaria de te conhecer. Então dai-me a graça do teu Espírito, cura o meu coração, cura eu deste jeito que eu sou. Em primeiro lugar, tu sabes o que eu preciso, derrama o teu Espírito. Vá onde eu não consigo ir, Jesus. O Senhor veio salvar exatamente isso nos homens. Então comece em mim. Eu ainda não consigo me desapegar
das coisas desse mundo, das pessoas com quem eu estou, da minha própria saúde. Claro, eu devo cuidar da minha saúde, mas eu sou extremamente endoidecido pelo meu corpo, pela minha saúde. Sim, Senhor, eu quero que o Teu Espírito me dê a graça de andar por cima de tudo isso. Maria, minha mãe, eu peço a sua poderosa intercessão. A senhora foi a primeira a dizer: faça em mim o que tu queres, e é o que eu preciso, Senhor. Então eu também quero, mãe, a sua poderosa intercessão para que eu nesse mundo me desapegue, como o Senhor mesmo ensinou Jesus para aquele homem: vende o que tens, ou seja, desapegue-se e siga-me. Senhor, eu ainda não tenho tempo para o Senhor. Cura-me, liberta-me, Jesus. Tenha misericórdia de mim, Filho de Deus. Olha onde eu cheguei. Eu tenho tantos medos, eu tenho tantos abatimentos, traumas. Tem coisas que eu não esqueço, eu não consigo perdoar. Cura-me, Jesus. Entra na minha casa, como diz aquela música. Me ensina a esvaziar de mim. Olha lá, esvaziar do meu querer. Ensina-me, eu preciso. Eu quero viver a tua religião, Jesus, que é o teu Espírito vivendo em mim. Eu não quero brincar de faz de conta. Tem piedade de mim e da minha casa. Minha casa sou eu, e para que os que comigo vivem, não só família de sangue, colegas de trabalho, pessoas onde eu trabalho, onde eu vivo no condomínio, para que eles também juntamente comigo possamos te amar em primeiro lugar. Cura meu coração, Jesus. Nós precisamos pedir isso todos os dias, irmãos, em oração. Eu ame meu pai e minha mãe, que eu honre meu pai e minha mãe até o dia que eles viverem aqui. Se é que o Senhor não vai me chamar primeiro, não é? Que eu honre eles, mas que eu não me escravize por eles, na vida deles. Como diz aquela música, né? Sou teu escravo, Senhor, faça de mim o que eu preciso. Peça isso, irmãos. Você estava solando uma musiquinha tão linda, né? Eu me abro ao teu querer. Essa letra aí, ó. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, Olha isso, só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? olha, coisa forte. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Isso é viver Jesus. Claro que Deus tolera a nossa lentidão. Deus tem misericórdia da gente, viu, irmãos? Claro que sim. Olha, louvado seja porque Ele sabe que nós somos lentos.
Mas ao mesmo tempo Deus tem pressa. E Deus tem muita pressa. Que você se desapegue de você. Vós livraste minha vida do sepulcro, ó Deus, a fim de eu não deixar de existir. Olha, não me permita me perder, Senhor. A minha vida não tem sentido sem o Teu Espírito em mim. Como disse essa música. Quantas vezes eu chorei por seguir os meus passos. Me apaixonei e briguei com Deus. Por que eu não fui correspondido naquele amor? Eu pedi tanto a Deus, e por que Deus não curou dessa doença? Viu? É porque eu sigo os meus passos. Deus, Ele sabe que nós somos lentos para entender. Mas Deus quer uma resposta sua nesse dia. Talvez você não tenha muito tempo nesse mundo, como eu talvez não tenha tanto tempo ainda aqui. Até quando nós vamos lutar sozinhos, irmãos? Que a Virgem Mãe Senhora interceda por você agora. Interceda por mim também. Canta mais um trechinho dessa música. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Esse é o céu que eu procuro. Derrama teu Espírito, Senhor. Vai. Os meus passos são teus, Senhor. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.